entrar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 11 e 12. Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. O tempo da nossa ministração dessa noite, nós temos aí um bom tempo, né? E nós vamos aqui passear, como diz o evangelista Nonato, pela Bíblia hoje. Nós vamos estar aqui em Mateus, mas nós vamos até o Apocalipse e nós vamos voltar. Nós vamos fazer o Antigo e o Novo Testamento aqui, nessa ministração desta noite. Mas a gente não vai passar, viu, Joel? Dá do horário não, viu? Fique aí ligado aí, nos ajude também. Mas nós vamos aqui percorrer a Bíblia. Então você que está em casa, já pega a Bíblia aí, traz a Bíblia para o lado, porque nós vamos hoje meditar sobre a palavra de Deus, né, em vários textos, sobre a mensagem, sobre o tema, sobre o epiteto. Prepare-se. Nós vemos nesse texto aqui do Evangelho de Mateus, texto muito conhecido, chamado por alguns de o banquete da misericórdia divina. Há um paralelo nesse texto em Lucas 14, do verso 5 ao 14. A diferença está aqui. Aqui são as bodas de casamento. E lá em Lucas é um grande jantar, a grande ceia, né? Mas os textos são muito similares. E o que me chamou a atenção, a verdade não era nem essa mensagem, né? Quando eu recebi o convite do pastor para pregar, era uma outra mensagem, tinha feito outro esboço, que não é balela, tinha feito outro esboço, o esboço já estava pronto, só que, como diz Judas, né? Me senti imbuído, né, a mudar o assunto, né? O assunto era outro, o texto era outro, aliás, o texto. Ele veio parar aqui, eu não sei como, eu acabei incluindo o texto que seria, né, de Efésios, mas a mensagem ela tomou outro rumo, outro sentido. E o que me chamou a atenção ao ler esse texto, Mateus 22 e 11, é que havia ali alguém que estava sem a veste nupcial, alguém que estava despreparado. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz que devemos nos revestir. Nos revestir. E eu fui atrás do significado simbólico, né? Porque aqui há uma simbologia muito interessante da questão do vestir-se. E o que é que tem as vestes a ver com tudo isso? É que muitos, em primeiro lugar, querem um lugar na festa, mas não querem se vestir de acordo com o dono da festa. Muitos estão dentro da igreja, muitos fazem parte da igreja, mas não querem se adequar àquilo que o dono da festa diz. Estava alguém no meio daquela festa de casamento, mas estava do seu próprio jeito. É como se aquele homem dissesse: eu abrirei o meu próprio caminho para o céu, eu farei minhas próprias regras, eu construirei meu próprio caminho. Quando alguém que foi convidado para aquela festa não quis usar a veste nupcial, eu me lembrei do que diz aqui no livro do Apocalipse. Se você quiser ler na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, diz assim: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. A gente vai lá para o Antigo Testamento. Citar aqui duas histórias do Antigo Testamento. A primeira está no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 30, onde diz que Acabe se preparou, se disfarçou e entrou na batalha. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente dentro da igreja disfarçada. Tem muita gente como Acabe, que está no meio da batalha disfarçado. Tem muita gente como aquele homem que entrou no meio da festa, mas não está usando a veste nupcial. Outro exemplo que nós temos no Antigo Testamento, bem no primeiro livro dos Reis, é a mulher de Jeroboão. Ela se disfarçou e foi para falar com o profeta.
repetindo, tem muita gente despreparada, tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente nesses últimos dias de quarentena e não é desculpa. O que nós temos ouvido, o irmão está fraco porque não está se congregando, o irmão está fraco porque não tem ouvido uma palavra mentira. Todo dia tem gente pregando nas redes sociais, o que não tem faltado é culto, o que não tem faltado é louvor, o que não tem faltado é adoração. Os cantores estão fazendo suas lives, os pastores estão pregando, as igrejas estão ministrando a palavra, não tem faltado alimento. Nós temos visto com muita tristeza nos dias atuais, eu até disse isso com muita propriedade, não somente eu disse isso, mas outras pessoas vêm vendo também que a máscara de muita gente tem caído. Tem muita gente compartilhando aí live de Sandy Júnior. Tem muita gente onde essa semana eu deparei com uma pessoa da igreja que estava lembrando lá dos anos 90, lá de Leandro e Leonardo. Uma pessoa dessa está dentro da festa, mas não está vestido com as vestes oficiais. Outros aí curtindo live de cantores mundanos e por aí vai, irmão. Aí você está investigando os irmãos? Não. É porque vem para a gente, não quer ver. Se a gente pudesse, a gente desviava os olhos. Mas o povo parece que tem coragem de esfregar na cara da gente. Olha, está aqui. A máscara de muita gente está caindo. Muita gente que a gente pensava que era crente, não é tão crente como a gente pensava. E outros nós pensávamos que eram crentes e estavam apenas disfarçados no meio da igreja. Aqui nós já estamos de uma fé muito fraca. Neste momento tem azeite na botija. Mas outros apenas tinham para o momento. Voltando aqui ao nosso texto de Mateus, capítulo 22. Por isso que eu queria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta. Mateus, capítulo 22. Aquele homem da nossa história, ele fez essa festa, as bodas, e elas têm algumas implicações para a igreja. A primeira implicação que existe foram 3 convites. O primeiro convite está em Mateus capítulo 22, versículos 2 e 3. O primeiro convite foi o convite feito pelos profetas. O dono da festa mandou chamar os seus convidados. Esses aqui se representam os judeus, que muitos anos antes Deus havia enviado o convite através dos seus profetas. Mas eles se excluíram, eles se excusaram, não quiseram participar da festa. O segundo convite está em Mateus capítulo 22, versos 4 e 5. O segundo convite é o convite da alegria. Esse foi mais claro, esse foi mais urgente. Esse segundo convite foi trazido por João Batista, mas foi recebido com desprezo, com indiferença. Eles fizeram pouco caso. Os judeus resistiram com orgulho ao segundo convite. Esse convite era o convite da alegria. O próprio Jesus chamou João Batista de um amigo do noivo. Mas nós sabemos que os judeus rejeitaram, os judeus perseguiram e mataram os profetas. Nós sabemos que os judeus também não aceitaram a mensagem de João Batista. E aqui nós temos aqui uma segunda verdade, que o segundo convite, o convite da alegria. E nós vamos encontrar também em Atos capítulo 19, versículos de 1 a 4, nos fala dos discípulos de Éfeso. E lá havia os seguidores de João Batista, eles conheciam a mensagem de João Batista, mas eles não conheciam algo mais, eles não conheciam a alegria. E aí o apóstolo Paulo e os irmãos que estão ali vão pregar a eles, e eles vão ser cheios do Espírito Santo. A segunda verdade que eu encontro nesse texto é que esse convite, o convite da alegria, a alegria da salvação. Tem muito crente nesses dias que tem perdido a alegria da salvação. Tem muito crente nesses dias que não tem mais a alegria, o prazer de cultuar a Deus. Eu já disse isso aqui uma vez e torno a repetir. Tem muita gente, quando começou, essa proibição de nós nos congregarmos, meu irmão, era a gente chorando, era a gente com saudade da igreja, era a gente com tanta fé. 2 meses depois, nós encontramos as mesmas pessoas, muitos já caídos, muitos já não têm mais a alegria da salvação. O terceiro convite é o convite da misericórdia, também chamado de convite da graça. Está aqui nos versículos 9 e 10. E ide, pois, às saídas dos caminhos, convidais, pois, às bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia
de convidados. Esse é o convite da misericórdia, esse é o convite da graça, mas esse também é o convite da reflexão. Por que é o convite da misericórdia? Porque a mensagem era para os judeus, mas os judeus rejeitaram, por isso que o apóstolo João, ao escrever o evangelho, vai dizer, veio para o que era seu, o seu próprio povo, a sua própria nação, mas esses não receberam, mas todos quanto receberam, deles o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse convite representa nós, os gentios, como está em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Não faríamos parte, mas nós éramos quem? Nós éramos os mancos, nós éramos os coxos, nós estávamos afastados, mas nós fomos convidados a participar dessa festa. Nós estávamos distantes. Esse convite ainda é anunciado pela igreja. Esse convite também é o convite da reflexão, como eu disse. Na era do Espírito Santo, nós somos convidados a experimentar a alegria da salvação. Mas sabe qual é a questão da reflexão? É aqueles que rejeitarem esse convite. A maior dor que essas pessoas sentirão. Não vou falar aqui do inferno, mas é a dor de perder tudo aquilo que poderia ter sido delas. É a dor daquilo que eles desprezaram. E a dor daquilo que eles se iludiram. Tem muita gente iludida ultimamente com muita coisa. Tem muita gente iludida com outras coisas. E se esqueceram do convite da misericórdia, do convite da graça, do convite da reflexão. Então a você nessa noite, você que ainda não aceitou o convite da graça de Deus, o Senhor mandou esse convite para você, mandou esse convite para mim. Eu estou aqui porque atendi a esse convite. Outros irmãos que aqui são também atenderam esse convite. Mas se você que está nos ouvindo e ainda não atendeu a esse convite, essa noite, o Senhor mais uma vez te convida. Eu quero ir agora para o livro do Apocalipse, capítulo 19 do Apocalipse. Já no finalzinho, capítulo 19, versículos 7 e 8, né? O texto do casamento da igreja. Apocalipse capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a obra de justiça dos santos. As vestes na Bíblia, como eu expliquei, tem uma simbologia daquilo que é bom e daquilo que é mal. Vamos agora para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Isaías. O primeiro texto que nós vamos ler está em Isaías capítulo 64, versículo de número 6. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo de número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. As vestes, elas simbolizam aquilo que é mal no sentido ético, religioso, moral. Muitas vezes nós achamos que somos bons, nós achamos porque já estamos dentro da igreja, porque aceitamos o convite do dono da festa, mas é preciso estar dentro da festa com a veste nupcial. Agora nós vamos também para Isaías, voltando aqui o capítulo 61, versículo de número 10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como o noivo se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com suas joias. As vestes também simbolizam aquilo que é bom, simbolizam a provisão de Deus. E eu quero ir ainda mais fundo no Antigo Testamento, voltar lá para o primeiro livro. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Quando o homem e a mulher pecam,
Qual é a primeira atitude deles? Eles veem que estão nus. Mas você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 25, e eles estavam nus e não se incomodaram. E a pergunta que fica é, o que mudou entre Gênesis 2 e 25 e Gênesis capítulo 3, versículo 7? É porque antes eles estavam cobertos pela misericórdia de Deus. É porque antes a glória do Senhor os cobria, como está em Salmo 8, verso 4 ao 8. Quem é o homem para que te lembre deles? Mas o Senhor os cobriu com a sua glória. Antes o homem vivia nu, mas a glória do Senhor o cobria, a misericórdia de Deus. No momento que o homem se rebela contra Deus, aí ele vê que está nu. E o que isso quer dizer? Agora eles veem que estão fracos, eles veem as suas fraquezas, eles veem as suas limitações. E qual é o seu desejo? O seu desejo é de se cobrir. E aí o homem se esforça, aí o homem faz boas ações, aí o homem tenta cobrar o caminho para o céu, tenta abrir o seu próprio caminho. A legalidade religiosa foi o que foi falado hoje, no terceiro ponto da escola bíblica dominical. O homem tenta com suas próprias ações, com suas próprias obras, abrir o seu caminho para o céu. E o que é que Paulo vai nos dizer aos Gálatas? Que por mais que eu me esforce, tudo nada presta. Porque a obra da carne não produz nada de bom. Aí ele vai fazer o contrário, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, ou seja, o meu esforço não produz nada de bom, mas o Espírito Santo na minha vida vai produzir aquilo que Deus se agrada. O outro interessante ainda, aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 8, é que diz que as vestes são dadas. Ou seja, a igreja ela se santifica, a igreja se prepara, mas essa santificação, essa preparação não vem dela mesma, vem do Senhor através do seu Espírito Santo. Por isso que nós dizemos na igreja que nós fomos lavados, enxaguados pelo sangue do Cordeiro, como está em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Mesmo que esse texto fale daqueles que vêm da grande tribulação, todos nós que estamos em Cristo, fomos lavados, enxaguados no sangue do Cordeiro. Ou seja, as vestes nos são dadas. Não é eu que produzo a santidade. Não sou eu que sou melhor do que os outros. É o Espírito Santo trabalhando na minha vida e que torna as minhas obras agradáveis diante de Deus. O linho fino, louvado seja o nome do Senhor. Mas existe também as vestes estranhas. Vamos agora novamente para o Antigo Testamento. Livro de Sofonias, onde nós íamos hoje dar um passeio na Bíblia. Já estivemos em Isaías, vamos agora para Sofonias. Sofonias capítulo 1, versículos 7 e 8. Se você estiver acompanhando aí, Sofonias fica no Antigo Testamento. Aí logo depois do livro de Miqueias. Capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, e todos que se vestem com vestes estranhas. Ninguém poderia entrar numa festa com vestes estranhas, de acordo com Gênesis capítulo 45, verso 22, e Juízes capítulo 14, versículo 12, era um costume judaico, quando eu convidava alguém para a festa do meu casamento, eu também fornecia a essa pessoa as vestes para ela usar. Ela não poderia entrar na minha festa com as suas vestes, ela tinha que entrar com as vestes que eu havia dado. Você está entendendo a mensagem? Tem muita gente dentro da igreja com a sua própria veste. Na Bíblia, vestes estranhas são um símbolo de deslealdade. Note que aquele homem que não estava com as vestes fornecidas pelo dono da festa foi posto para fora sem misericórdia.
Querido, essa noite de reflexão, estamos nós com as vestes do rei, que os reis nos forneceu, ou estamos nós com as nossas próprias vestes? Como eu disse e repito, não há desculpa para você dizer estou fraco, como a cantiga do Capote, porque não falta alimento. Joelson, uma noite outra não prega, ele faz vídeos aí. A igreja que um dia outro não tem culto, tem palavra, todo dia tem live, aí de alguém pregando, alguém louvando. Então não há desculpa se você está usando vestes estranhas, se você está na festa e não está com a veste do rei. O pastor Denis falou que está com a saudade que quando voltar à normalidade vai estar na porta e vai abraçar cada irmão. E a vontade que eu tenho, irmãos, é de estar do lado dizendo, irmão, vai se reconciliar hoje, e a irmã vai se reconciliar hoje também, porque o que nós temos visto por aí é que além de dar aquele abraço, a gente também precisa fazer aquela reunião de reconciliação. Tem muita gente dizendo, mas quando nós voltarmos, vamos voltar ao tempo de Wesley, lá do século XVIII. Quando Wesley pregava, as pessoas caíam no chão, tamanho era o poder de Deus. Mas será que não vamos ter a mesma atitude? Olha o que diz Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? O Senhor está voltando, e que tipo de crente o Senhor vai encontrar? Já que nós estamos falando sobre o casamento da igreja também, um casamento tem que ter 4 coisas. A primeira coisa que tem que ter em todo casamento, toda relação tem que ter amor. Todo casamento se baseia em amor. Sem amor não pode existir casamento. Existe uma relação de aparências. E a primeira pergunta que eu deixo aqui é: como você tem amado a Cristo? Com todo o seu coração, com toda a sua alma. Porque é fácil ser crente da igreja, irmão. Todo mundo vem para a igreja para adorar a Deus. A gente acha isso. Mas é no confronto do nosso lar que aí, como está, querido, o seu amor por Cristo? Você ainda o ama da mesma maneira que você o amava antes desse decreto? A segunda coisa que deve existir no casamento, deve haver comunhão. Tão íntima deve ser a comunhão entre o marido e a esposa, que a Bíblia diz que ambos se tornam uma só carne. Essa relação entre Cristo e os cristãos deve ser a mais íntima de todas. Todo casamento tem que ter amor, todo casamento tem que ter intimidade. Como vai o seu nível de intimidade com Jesus? Agora pegou, né, irmão? Como vai o seu nível de intimidade com Deus? Lá em Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel tem 3 níveis. Ezequiel começa a entrar no rio, o rio do Espírito. E aí, o primeiro nível, a água batia lá no calcanhar. Depois a água já batia um pouco mais acima. Depois a água submergia. Como está o seu nível espiritual? Como está o seu nível de intimidade com Deus? Toda relação, todo casamento tem que ter alegria. Não há nada como a alegria de amar e sentir-se amado. Se a fé em Cristo não te traz alegria, esse amor não é verdadeiro. A luta vem, a luta passa. Mas se você está murmurando, você está no hino 302 da harpa cristã. Entre os cristãos murmuram tanto, os crentes murmuram tanto, por quê? Porque falta fé, falta intimidade, falta amor. Você ainda sente a alegria da salvação? Você ainda ama o Senhor? Você ainda ama Jesus? Você ainda tem intimidade com Jesus? Você ainda tem no seu coração a alegria da salvação? A alegria da salvação independe, irmãos, de estar no templo ou não. A alegria da salvação independe de todo dia ter alguém para me dar uma palavra ou não, porque eu tenho a revelação das revelações. Eu tenho a palavra de Deus diariamente conosco. E não há desculpa, porque você pode passar no seu celular e lá também você meditar na palavra de Deus. Quarta e última coisa que todo casamento tem que ter. Tem que haver fidelidade. Nenhum casamento pode se considerar verdadeiro e nem durar muito se não existir fidelidade.
devemos ser tão fiéis a Jesus como Ele é fiel a nós. E a última pergunta que eu deixo aqui, falando sobre o tema casamento, é: como vai o nosso nível de fidelidade? Agora acabou. O cara perguntou como é que estava o meu amor por Jesus. A mesma pergunta que Jesus fez para Pedro: Pedro, tu me amas? O que a gente gosta daquele texto lá de João 21, é que Jesus faz 3 perguntas. A nossa tradução, ela perde isso. 3 vezes Jesus usa a palavra ágape. Pedro, tu me ama incondicionalmente? Como é que Pedro responde? Com filho, com amizade. Senhor, eu tenho afeição por ti. Senhor, eu gosto de ti. É assim que Pedro responde. Se fosse traduzido literalmente, era isso. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro respondendo: Senhor, eu tenho afeição por ti. Senhor, eu gosto de ti. Aí na terceira pergunta, o que é que Pedro faz? Pedro emudece. Jesus pergunta novamente a mesma coisa: Pedro, tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro: Senhor, tu sabe todas as coisas. Você tem amado o Senhor incondicionalmente nesses últimos dias? Como vai o seu nível de intimidade com Deus? Está lá no tornozelo, como diz Ezequiel 16, está já na cintura, ou você está nadando no oceano do Espírito, né? A luta vem em paz e você não está desanimando. Você está olhando lá para o autor e consumador da fé. Como está o seu coração? Você ainda sente a alegria da salvação? E o mais importante, como está o seu nível de fidelidade? A infidelidade na Bíblia é comparada a adultério. Adultério espiritual. Com quem você tem traído Jesus? Com a Sandy Júnior? Com a Joelma? Com o Leandro e Leonardo? Com o MC lá do Pancadão? Com quem você tem traído Jesus, meu irmão, minha irmã? Com aquela dancinha lá? Com aquelas musicazinhas que você acha que faz mal não? Ninguém está vendo, os irmãos não sabem, o pastor não sabe. Ninguém sabe, mas Jesus sabe. Esse é o problema. Ninguém sabe o que eu faço na minha intimidade. Lá na alta madrugada, ninguém sabe. Mas Jesus sabe. Como está o seu nível de intimidade com o Senhor. Nós vamos agora para a carta aos Efésios. Aguenta só um pouquinho aí. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Você tinha visto algo por aqui? Oh, está aqui atrás. Efésios capítulo 6. Você sabe qual foi o casamento que acabou em tragédia no século XX? Quem se lembra? Charles e Diana, né? A princesa Diana ou Diana, né? E o príncipe Charles, o casamento do século, né? Do século XX, né? Todo mundo se lembra, aquela moça linda entrando na igreja, né? Aquele cara não muito bonito, mas o cara era príncipe. Como foi que acabou aquela relação em tragédia? Mas o casamento entre Cristo e a igreja é perfeito. Não tem divórcio. A não ser que você seja infiel. Efésios capítulo 6. Paulo nos fala que existe uma batalha espiritual sendo travada. E como essa batalha está sendo travada, vai nos dizer aqui no versículo 11, Efésios 6 e 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É tempo, irmãos, de preparação. E como é que Paulo vai dizer que nós vamos nos preparar? Em primeiro lugar, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em segundo lugar, me revestindo de toda a armadura de Deus. Mas por que não usar apenas uma peça da armadura? Por que não usar apenas o capacete? Por que não usar apenas o escudo? Por que não usar apenas a couraça? Por que eu tenho que usar toda a armadura? Porque que toda a armadura é indispensável. Ou ainda, porque eu preciso ser forte no Senhor. Como responder a todas as perguntas? Porque precisamos usar toda a armadura e não apenas uma parte dela. Porque que toda a armadura é indispensável. Ou por que eu preciso ser forte no Senhor? Sabe por quê? Porque o inimigo é forte e nos ataca de diversas e diferentes maneiras. Paulo está usando o exemplo do soldado romano. Cada peça, cada parte da armadura tinha o seu local, tinha o seu objetivo, defesa ou ataque. Tem que usar toda a armadura de Deus.
Sabe por que eu preciso usar toda a armadura nesse tempo de preparação? Porque existe e sempre existirá o dia mau. Versículo 13. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existiu e sempre vai existir dia mau. Sabe por quê, irmãos? Que precisa de toda a armadura de Deus. Sabe por que precisa estar revestido, vestido com a armadura de Deus? Porque tem gente caindo à torta e à direita. E a ordem do versículo 13 é ficar firme, manter posição. O que tem de gente caído? Ah, meu irmãozinho está fraco. Outro irmão que lá se desviou. Porque não ficou firme. Porque não usou armadura. Porque não se revestiu. E qual é o único meio de se ficar firme? Usar toda a armadura de Deus. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. E aí você vai pegar o resto do texto. Sabe por quê? Porque nós estamos num campo de batalha. Nós estamos enfrentando uma batalha, tanto espiritual como jurídica. Ao longo dessa semana, não sei se você acompanhou as notícias aí, né? 3 deputados aqui do estado do Ceará estão lutando para reabrir as igrejas, né? Doutora Silvana, da Assembleia de Deus Tempo Central, o menino lá da Igreja de Jesus, o apóstolo Luiz, e o Duran lá da Universal. E aí saiu uma matéria no jornal de grande repercussão aqui no nosso estado. Meu irmão, acabando, metralhando, né? Já tem ouvido o Valente também, que ele citou também na matéria. Acabando, né? E aí, bota onde? Bota no Face só para ver a desgraceira. Você vai lá, tinha 1000 comentários, pai. 1000 comentários, a negada malhando. É porque esses crentes querem dinheiro. É porque esse povo quer contaminar. Aí, sabe, se foi feito para denegrir a imagem da igreja. Nós temos uma batalha espiritual sendo travada, nós temos uma batalha jurídica sendo travada, nós estamos num campo de batalha. Aí você está despreparado, você está sem armadura, você está dentro da festa, mas está sem a veste nupcial. Vai ser fácil para Satanás te derrubar bem facinho, porque você está despreparado. Que nós estamos num campo de batalha, a batalha está sendo travada, a batalha é cruel, a batalha é renhida. Satanás sabe que perdeu a guerra, por isso ele disputa cada batalha com ímpeto, com arrombo, com força, com disposição, porque ele sabe que a guerra ele já perdeu, vai dizer o livro do Apocalipse. Por isso que Satanás não quer que os crentes entendam o Apocalipse, porque lá está escrita a derrota dele. Por isso que a gente lê Apocalipse tem medo, acha duvidoso, acha incerto, né? Não compreende, porque é uma estratégia do diabo, porque lá está escrita a sua derrota. Como ele sabe que perdeu a guerra, ele quer lutar cada batalha. Glória a Deus. A voz da consciência disse que eu só deu 5 minutos. Ó, vixe, agora que a gente começou. A necessidade, irmão, de nós estarmos vestidos. É preciso cobrir toda a nudez. Há uma regra na hermenêutica que diz que todo texto pertence a um contexto. Esse contexto pode ser remoto, amplo ou específico. É uma regra geral de hermenêutica, de interpretação. Então, eu não posso falar sobre batalha espiritual sem analisar o contexto que começa no verso 1. Esse vestir começa dentro do lar. É a nudez dentro do lar, é no convívio que nós revelamos quem somos. É no convívio do dia a dia que nós enfrentamos as crises dentro do seio da família, uma crise muito comum, tanto na igreja como no lar, é a crise da falta de obediência. Outra crise é que nós temos dado brecha a Satanás, aqui do verso 28 ao 33, do capítulo 5 de Efésios. O apóstolo Paulo nos aconselha a nós tamparmos as brechas dentro do nosso lar. No capítulo 6, do verso 1 a 4, ele diz, nós temos que ter cuidado com as palavras chulas, as palavras imorais na frente dos filhos, né? Fazendo comentários sobre a vida alheia, agredindo-se uns aos outros dentro de casa, o que tem acontecido, né? Há filhos que passam, aqui versículo 4, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Há filhos que passam a vida sendo espancados emocionalmente por seus pais.
Esse menino não presta, esse menino é uma desgraça, porque essa praga nasceu, você vai preparar trabalho, isso não presta. Está espancando o seu filho emocionalmente. Quando você está brigando na frente dos seus filhos, você está dando brecha a Satanás. Você está retirando a armadura espiritual. É necessário vestir-se, querido. E o contexto prossegue falando sobre a liderança. Liderar não é ser ameaçado. A gente não pode ameaçar, mas a gente deve cobrar. Para nós concluirmos aqui, se queremos ser revestidos, é necessário cobrir a nossa nudez. Eu não sei onde está a sua nudez. Se está no seu lar, se está no seio da sua família, se está na sua vida individual. Mas a questão que fica aqui é vestir-se. Para nós concluirmos aqui que a voz da consciência hoje está aperreada. Mas dá certo, não quer passar das 9 não. Glória a Deus. Quero concluir em Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao verso 24, a parábola da grande ceia. Aqui há 3 chamados. O primeiro chamado foi o chamado da salvação oferecido a todos. Lucas 14, 17. A hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados: vinde, tudo está preparado. Querido, você não precisa fazer mais nada. O Senhor já preparou tudo para você. Você não precisa aceitar apenas o convite da salvação, né? Nessa noite vai ser feito um convite a você, onde você está aí na sua casa. Você que está ouvindo aí essa live, né? Nos acompanhando, você pode nessa noite se reconciliar, voltar para o Senhor, entregar a sua vida a Jesus. O segundo convite fala daqueles desprezados, marginalizados, rejeitados, que não faziam parte da aliança, mas que foram trazidos à mesa da reconciliação. Está aqui no verso 21. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor, e o pai de família indignado disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Éramos nós. Sem Cristo, o homem é cego. Sem Cristo, o homem é manco, não tem firmeza. Sem Cristo, o homem não tem estabilidade. Mas em Cristo, nós fomos curados. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro convite. Depois que os seus servos chamaram. E eles vão dizer no verso 22. E disse o servo ao Senhor: tudo está feito como mandaste. Ainda há lugar. Querido, ainda existe lugar na festa. Há lugar para todos. Há lugar para você que se acha uma ovelha negra na sociedade. Nós que estamos aqui do lado de dentro, cabe nós utilizarmos todas as ferramentas possíveis para trazer o maior número de pessoas para dentro da festa, que o objetivo é que a casa fique cheia. Se a pessoa vai usar a veste ou não, é o problema dela. Nosso dever é trazer o maior número de pessoas. E para finalizar aqui, a vida cristã, queridos, é um combate. E a mensagem nessa noite é: prepare-se, vista-se e lute. Só um remédio que cura tudo, esse remédio é Jesus. E que Deus em Cristo te abençoe.